No Divã de Anastácia, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 27. A vassoura. Na sequência das cartas que nos haviam sido enviadas, esclareço que, obviamente, elas me chegam pelas mãos do médium. A seguinte, com uma caligrafia muito delicada, estava assim redigida: Doutor Inácio, em primeiro lugar, quero dizer que sou sua fã de carteirinha. Tenho mais de 75 anos de idade e quando alguém quer insinuar algo contra o senhor, eu fico uma fera. O senhor fala as verdades que precisamos escutar e, de minha parte, sei qual é a sua intenção. Deseja apenas que a gente desperte para as realidades mais profundas da vida e seja espírita com sinceridade. Ah, como anda faltando sinceridade em muita gente que está na doutrina. Coitados, estão perdendo tempo e sofrerão grande decepção no mundo espiritual. Leio todas as suas obras e dou muito boas risadas com elas. O seu estilo é inimitável. O seu senso de humor é admirável. E queria muito tê-lo conhecido pessoalmente. No entanto, já que não pude conhecê-lo, peço ao senhor que reserve um lugarzinho para mim aí no hospital. E uma vassoura também. Acho que talvez seja o que está faltando nas mãos de muita gente vaidosa que vive brigando nas casas espíritas, preocupada apenas em saber muito e fazer pouco. Parece que essa gente, quanto mais sabe, menos faz. Estranho, né? Abraços a toda a turma. Gosto de todos eles. O Dr. Odilon é de uma elegância rara. Como ele é sábio e ponderado. Confesso, porém, que tenho mais afinidade com o seu jeito despachado de ser. Eu sempre fui meio assim, sabe? Então, para não tomar muito seu tempo, não se esqueça de deixar a minha vassoura guardada, pois acredito que não demorarei muito a precisar dela aí, nesse outro lado. Com meu carinho e admiração. Doutor, gracejou Anastácia, o senhor vai necessitar de uma fábrica de vassouras. O que tem de gente escrevendo solicitando uma. Não tem problema, respondi. Aqui neste hospital, vassoura é que não há de faltar para ninguém. Custa barato e custa acabar. Sorri com descontração. É o remédio mais eficiente que conheço e o mais barato. Engraçado, eu nunca podia imaginar que literalmente uma vassoura fosse tão necessária além da morte. Você está se referindo aos serviços de limpeza? Perguntei propositalmente. Sim, redarguiu a companheira, porque a verdade é que aqui ainda tem poeira, não? Não, não tem, contra-argumentei. Aqui, Anastácia, no mundo espiritual, tudo é feito de vidro, ou então criação do pensamento. É um absurdo você falar em poeira no mundo espiritual. A ouvidos doutrinariamente corretos, isso soa como uma grande heresia. Espírito não come, não bebe e não dorme. Bem, o espírito mesmo, não, doutor? Porém, não podemos ignorar que o corpo espiritual continua tendo as suas necessidades, porque, afinal, ele é um corpo como os demais corpos transitórios, dos quais, gradativamente, o espírito terá que se despojar em sua jornada evolutiva. Todavia, minha cara, tem espírita que acha que neste outro lado não existe natureza e, consequentemente, os elementos que a compõem, árvores, animais, fontes e chuva, calor e frio. O livro Nosso Lar, de André Luiz, sempre citado por nós, psicografado em 1943,
portanto, há 70 anos, fala sobre a existência do Rio Azul, com águas, ou melhor, cujo as águas são canalizadas para todas as casas da cidade espiritual. Ora, um rio no mundo espiritual existiria apenas como decoração? Sim, insisti. Tem gente que fala em suas palestras, eu já ouvi, que tudo por aqui é criação mental. Até o Manuel Roberto é uma criação mental. Doutor, o Manuel nem está aqui para que o senhor possa provocá-lo. Eu o provoco de longe mesmo. Não posso perder o treino, Anastácia. A devotada irmã sorriu e a conversa continuou. Será que é verdade? Inquiriu. Tem gente que acredita mesmo que o mundo espiritual é feito de vidro ou de puro ectoplasma, sobre o qual eles poderão esquiar como se estivessem numa transcendente Bariloche. Bariloche? Uma cidade argentina, próxima à Cordilheira dos Andes. É chique dizer que se foi esquiar em Bariloche. Muitos brasileiros aquinhoados costumam ir passar as férias que, na verdade, curtem o ano inteiro por lá. Doutor, aqui também neva, não? Outra heresia sua, exclamei. A continuar assim, você irá para a fogueira antes de mim. Existem regiões no mundo espiritual em que os fenômenos climáticos que acometem a Terra são, inclusive, mais grosseiros. É só ler Libertação de André Luiz. Nas dimensões inferiores, conforme sabemos, a natureza é mais hostil. Existem mais insetos, mais répteis, aves de rapina. Todavia, nas dimensões superiores, a própria natureza se sublima. Um dia, por exemplo, com as transformações que sofrerá a Terra, o clima em todas as regiões há de ser mais agradável, não mais estando sujeito a tantas variações. Nos mundos felizes, por influência das mentes de seus habitantes, a natureza é mais perfeita. Então, em tais mundos, o homem não estará sujeito à ação nefasta dos vulcões, dos terremotos, dos tsunamis, dos furacões devastadores? Esses fenômenos, Anastácia, são coisas de mundo inferior, como também as epidemias periodicamente assolam a humanidade através da proliferação de micro-organismos altamente letais. À pausa que se fez natural, ponderei. Preciso deixar claro, aqui nada é feito de vidro, hein? Espero que ninguém me tome ao pé da letra, porque brincando com você, eu estava apenas sendo irônico. Aqui, no mundo espiritual, tudo possui consistência real. Nada é mais criação da mente quanto é sobre a Terra. Evidentemente que a matéria, sendo mais plástica, é mais maleável à ação de nossos músculos espirituais. O que os homens antes faziam, por exemplo, tendo que fundir o ferro, hoje é feito de plástico. Amanhã, com certeza, será feito com um material ainda menos consistente. Um amigo meu, dia atrás, tendo quebrado um dente, foi ao dentista. Sendo ele também odontólogo, chegou ao colega de profissão e pediu: por favor, eu gostaria que o senhor fizesse uma amálgama no meu molar. O profissional sorriu e respondeu: colega, amálgama é coisa do século passado. Hoje nós utilizamos um material restaurador semelhante a um polímero, feito com base de vidro triturado, quase tão resistente quanto a limalha de prata, que dispensa o mercúrio. Nossa, eu não entendi patavina. Nem eu, redargui,
Mas voltemos ao caso da vassoura. Quando eu estava encarnada, doutor, as nossas vassouras eram feitas de capim, de folhas secas. Eram as vassouras em que as bruxas gostavam de voar, não é? Elas eram feitas de ramos de ervas, como louro, arruda, manjericão. As nossas não tinham nem cabo. As folhas eram amarradas com cipó em torno de um galho. Às vezes, eram somente as folhas na mão e uma terrível dor nas cadeiras. Era assim que a gente varria o barraco todo e o terreiro. Como tudo evolui, infelizmente, as vassouras também evoluíram, sentenciei. Infelizmente, por quê? Se elas passaram a ser mais eficazes na limpeza por fora, deixaram de ser tão eficazes na limpeza por dentro. Acredite-me, Anastácia, perdão, quando mais primitiva a vassoura, mais eficaz ela se mostra em nossa necessidade de higienização interior. Por isso, esclareço à nossa querida missivista que não venha para cá pensando que as nossas vassouras funcionam por controle remoto. Anastácia sorriu. As coisas estão evoluindo tanto na Terra que daqui a uns dias ninguém usa mais vassoura nem rodo, mas aqui não. Nada de robô fazendo serviço que, em favor de nossa saúde espiritual, somos nós que precisamos fazer. Sim, porque conforme sabemos, no mundo espiritual já desfrutamos de modernas vassouras aspiradores. Computadores que, uma vez acionados, percorrem a casa inteira, não deixando um cantinho sequer sem ser vasculhado. Imagine, Anastácia, até escova de dente movida a bateria. Hein? Daqui uns dias, por falta de uso, as pessoas perderão sua musculatura. Aliás, já estão perdendo. Os dedos é que irão se afilar e crescer, porque é tanto botão para apertar. Sinceramente, a humanidade ainda não está preparada para tanta ociosidade, porque, do ponto de vista espiritual, ela precisa continuar quebrando pedras. Veja o caso do Manuel Roberto. Doutor, o Manuel, eu sei, ele não está aqui, mas serve de exemplo. Observei, sorrindo de minha própria brincadeira. Antigamente, lá no sanatório, o Manuel colocava um doente todo sujo debaixo do chuveiro e o esfregava, ele mesmo. Hoje, não. O doente é lavado em sua própria cama. Liga-se o aparelho ultramoderno, que ainda não chegou aos hospitais da Terra, mas vai chegar. E o banho é feito através da luz, que, além de remover o que precisa ser removido, lhe deixa o corpo esterilizado. Não existe mais infecção hospitalar. Evolução. Quero, no entanto, dizer aos amigos que nos escrevem que não se preocupem, porque, embora eu não seja avesso ao progresso, a vassoura antiga vai continuar imperando por aqui. Aquela que faz calos nas mãos para sarar os galos na cabeça. Então, doutor, lá na cozinha, você pode dizer aos seus colaboradores que, enquanto eu for responsável por isto aqui, não vai ter moleza, pelo menos no que tange às vassouras. Esse serviço continuará sendo manual. Desculpe-me, manual. Anastácia não conseguiu segurar o riso. Brincadeira à parte, falei. A realidade é que sem algum trabalho físico, nós corremos maior risco de que o trabalho exclusivamente intelectual nos induza a perigosas ilusões a nosso próprio respeito. O trabalho, quanto mais humilde, melhor vacina contra o orgulho. E depois,
Segundo já ouvi do Senhor, espírito obsessor não fica perto de quem está varrendo o chão. Fica perto de quem o suja, mas de quem o varre, não. Evidentemente, emendei, que a vassoura é uma metáfora. Metáfora, doutor? Eu ainda não aprendi o significado dessa palavra. É uma figura de linguagem, um recurso utilizado para se induzir a raciocínios mais abrangentes, com outros significados para além do que a palavra possa expressar. É sentido figurado montado, como se fosse sinônimo do que se pretende dizer. Então, a metáfora da vassoura pode-se traduzir por trabalho amplo, geral e irrestrito. Prezada Anastácia, a vassoura é o recomeço do esforço pela nossa verdadeira ascensão espiritual. Nada melhor que, após constatarmos os equívocos cometidos, começarmos da estaca zero, mas recomeçarmos com segurança, de modo a não mais nos perdermos em tantos descaminhos, sem noção de rumo. Toda subida é perigosa, porque de quanto mais alto cairmos, mais difícil se nos fará o reerguimento da queda. A vassoura, sem dúvida, é o nosso melhor cajado. Se você perceber, a cruz do Cristo igualmente se parecia com uma vassoura. Ao buscar o Calvário, por onde passava com ela, ia varrendo nossas iniquidades.